Deus abençoe, a paz de Cristo, boa tarde. Glória ao Pai e ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos nesse momento. Que a presença de Deus possa alcançar e visitar a sua vida em nome do Senhor Jesus. E que mais um dia, Deus ele possa cumprir a boa, perfeita e agradável vontade dele sobre a vida de cada um que aqui se fizer presente. Em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos. Boa tarde. Que seja um momento profético para mais uma vez abençoar a nossa vida. Seja bem-vindo à quarta-feira. Seja bem-vindo à quarta-feira. Em nome de Jesus. Boa tarde, Shirley, Cristina. Deus te abençoe. Alan Lopes, a paz. Boa tarde. Irmã Maria, boa tarde. Denilson, Rosilene, boa tarde. A paz, pessoal. Paloma Solange, Deus abençoe, minha filha. Suzana Pires, a paz, boa tarde. Deus abençoe. Boa tarde, pessoal. Vamos crer que nesse momento Deus ele vai descortinar a nossa visão espiritual, tá? Para trazer aquilo que a gente precisa entender, ouvir, né? E colocar em prática para abençoar a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus ele é maravilhoso, pessoal, para fazer, né, com que o nosso sofrimento se torne, né, em algo que venha gerar o nosso milagre. Deus, ele é poderoso, pessoal, para fazer, né, com que aquilo que, sabe, nos traz insegurança, falta de paz, sofrimento, ele é poderoso em fazer com que essas coisas se tornem, né, o resultado de uma grande resposta. Eu quero falar para alguém que está me assistindo agora, tá? Alguém que está aí, ó. Está conectado aí a esse canal, tá? Que esse sofrimento, tá? Essa situação aí em que você tem enfrentado e tem deixado muitas das vezes você abatido, tá? Já está gerando o seu milagre, em nome de Jesus. Presta atenção, em nome do Senhor Jesus. Esse seu sofrimento que você está passando, Suzana, coloca seu testemunho pra gente aí, por favor, em nome de Jesus. São muitos comentários, né? São muitos comentários. Então, pode ser que você tenha colocado aí, né? E a gente não tenha visto, né? Então, se você puder fazer a gentileza aí de colocar o seu testemunho, tá bom? Nós agradecemos, amém? Para edificar a nossa fé, né? Testemunho, ele precisa acontecer, pessoal, para edificar, né, a nossa fé, amém? Em nome do Senhor Jesus. E parece que ela tem um testemunho para contar aí, e eu acredito que ela deve estar escrevendo, né, para abençoar a vida de vocês, assim como a minha também, em nome de Jesus, amém, pessoal? Então, presta atenção. Obrigado, Nádia, pela sua oferta, tá? Que Deus te abençoe e coloque sempre semente na sua mão, em nome de Jesus. Esse problema aí que você tem enfrentado, esse problema, essa adversidade aí que você está passando, tá? Talvez para você seja um sofrimento, talvez para você seja algo, né, que veio para te destruir, mas vai ser justamente esse sofrimento. Vai ser justamente essa situação que você tem enfrentado, que você tem passado, tá? Que vai gerar, tá? Que vai gerar o seu milagre. Todos os sofrimentos, pessoal, tá? Todos os sofrimentos que nós passamos, tá? Se você tiver, tá, discernimento, tá, e sabedoria, você vai fazer com que cada pedra que se colocar no seu caminho, você vai fazer com que cada sofrimento, tá, que apareça para você, você vai fazer com que aquilo ali se torne, tá, um gerador de milagre,
um gerador de milagre, tá? Como se você subisse em cima, né? Passasse por cima ou subisse em cima, né? Subisse em cima ou passasse por cima desse problema e fizesse com que esse problema se tornasse um trampolim, tá? Fizesse com que esse problema se tornasse, tá entendendo? Presta atenção. Como se fosse uma mola para você saltar e pular muito mais alto. Aleluia, glórias a Deus. Esse teu problema, esse teu sofrimento, tá? Esse teu problema, esse teu sofrimento, presta bem atenção, vai fazer você chegar mais, presta bem atenção, o mais próximo do que você imagina, da resposta que você precisa. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sei que tem várias pessoas, né, como eu já acabei de ver um comentário ali da Shirley, Cristina Aranha, não só ela, né, mas foi ela que colocou o comentário, mas é para outras pessoas, tá? Como ela falou que ela já passa por algo há 9 anos, eu acho que foi escolher ali, né? Nós temos que entender, pessoal, que o nosso tempo não é o tempo de Deus, tá? O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, pessoal, totalmente diferente do nosso. E como a gente não consegue, muitas das vezes, mudar, né? Em alguma das vezes a gente até pode até conseguir, mas muitas das vezes a gente não vai conseguir mudar, sabe, o tempo de Deus. Ué, tem vezes que a gente consegue, sim. Sim. Dependendo da sua atitude, dependendo de como Deus vai começar a te enxergar, né? É aquela mensagem onde a gente fala que a gente consegue, né, antecipar um tempo, né, de uma promessa, né? A gente consegue adiar, consegue antecipar, né, um tempo de uma promessa. Mas presta atenção. E quando não consegue? E quando tem que esperar? Eu quero falar para você, pessoal, que aquele homem que estava passando uma humilhação que ele estava passando lá no tanque de Betesda, de ver todo mundo passando na frente dele, foram 38 anos. 38 anos que aquele homem via todo mundo passando, chegando primeiro do que ele. Né? Aquele paralítico lá no tanque de Betesda, 38 anos. Mas Jesus chegou ali e mudou aquele decreto, né? Fazendo aquele que estava no final da fila se tornar o primeiro. Ana, né? A mensagem não informa quantos anos ela estava passando pelo que ela estava passando, né? Mas os historiadores, né, eles afirmam que seriam por lá dos seus 15, outros dizem 22 anos, que Ana sofreu, né, o que você sabe que ela sofreu, né, aguardando, né, ela sair daquela situação de humilhação para se tornar mãe. Tá entendendo? Abraão, né? Abraão foram 100 anos. Ai, apóstola, então eu falei para a senhora que eu estou esperando 5, então eu vou esperar 50. Ai, apóstola, então eu falei para a senhora que eu vou esperar 9, vou esperar 30. Minha filha, meu filho, presta atenção. Tudo que Deus faz para dar certo. Tá? Tudo que Deus faz, Deus faz para dar certo. E tudo que Deus faz com um propósito. Então, presta atenção. Eu sei que não é fácil esperar, porque todo mundo espera alguma coisa, né? Não é fácil esperar, mas o esperar é um processo que nos aperfeiçoa. O esperar, pessoal, não é legal. Vocês podem observar que até mesmo uma criança, já sendo pequena, ela se revolta e ela tem que esperar alguma coisa. Você imagine um adulto. Uma criança, quando ela sabe que ela tem que não tem como, e ela vai ter que esperar, ela se revolta, ela grita, ela faz birra, ela faz malcriação, ela chora, né? Presta atenção. Então, você imagine, então, um adulto. Então, pessoal, muitas das vezes, né? Muitas das vezes, esse período aí da espera na nossa vida, pessoal, acontece
como um pai faz com um filho, muitas das vezes, para ele ter que aprender algo. Eu não sei qual é o seu sofrimento, tá? Eu não sei o que você está tendo que enfrentar. Eu não sei o que alguém aqui está passando. Mas de uma coisa eu posso te afirmar. O choro, pessoal, ele pode durar 9 anos, 23 anos. Ele pode durar 30 anos. Ele pode durar uma noite inteira. Ele pode durar 33 anos, tá? Mas uma hora, tá? Chega a alegria. A alegria de você poder testemunhar, a alegria de você poder comemorar, a alegria de você poder chegar diante de Deus e agradecer a Deus por algo tão aguardado, por algo tão esperado. Presta atenção em nome de Jesus, tá? Deus, ele não é menino para que ele minta, e nem tampouco filho do homem, tá? Para que ele se arrependa de algo que um dia ele tenha dito para alguém aqui, tá? Se algo foi falado, será cumprido em sua vida. Independente do tempo em que você aguarda, independente do tempo em que você espera algo, Deus, ele vai fazer acontecer, e vai fazer acontecer por ele ter te prometido, e principalmente pela perseverança que você também. E principalmente pela perseverança que você também tem tido a ele, amém? Então, pessoal, presta atenção. Em nome de Jesus. Deus está falando essa live de hoje, tá? Que ele tem trabalhado para te surpreender. A palavra de Deus, pessoal, ela vai nos dizer sobre uma mulher que essa mulher, ela já não tinha expectativa nenhuma de mudança na vida dela. Não tinha, tá? As pessoas, por que ela não tinha expectativa de mudança? Porque tudo que acontecia em volta dela, né, já tinha deixado de acontecer por conta de uma enfermidade que havia sobre o corpo dela. Aquela mulher, tá, ela tinha perdido tudo, né? E a palavra fala que até o pouquinho que ela tinha, ela estava perdendo com remédios que ela tomava e ainda assim não funcionava. Sabe, pessoal? Aquela mulher hemorrágica, né? Aquela mulher hemorrágica. Ela estava ali há muitos anos passando por uma situação, né? Por uma enfermidade. E essa enfermidade tirou ela da própria casa dela. A própria enfermidade que ela tinha, pessoal, presta atenção, tirou ela de dentro da casa dela, né? Ela tinha uma casa, ela tinha uma família, ela tinha um lar, né? Mas a palavra fala, pessoal, a palavra fala que aquela enfermidade que havia sobre aquela mulher fez aquela mulher perder tudo, inclusive a sua própria família, né? Inclusive a sua própria família. Eu quero falar para alguém que está aqui, e um dos motivos do seu sofrimento, é a perda de alguém da sua casa. Seu problema é muito mais familiar do que outra coisa. Você não perdeu só uma coisa, você perdeu um membro da sua família. Alguém se foi, entendeu? Alguém não está mais aí. Presta bem atenção. Pega água para mim, por favor. Alguém não está mais aí. Alguém se foi, entendeu? E Deus está mandando dizer para você, presta bem atenção, tá? Que Ele pode fazer tudo novamente voltar, pessoal. Ele pode fazer. Não duvida, gente. Não duvida do que Deus ele pode fazer na sua vida. Não duvida. Eu sei que muitas das vezes é complicado a gente olhar para alguma coisa da nossa vida que não existe mais. Eu sei que muitas das vezes, pessoal, é complicado a gente olhar para coisas da nossa vida que um dia estava no nosso controle e não está mais. Eu sei que muitas das vezes eu entendo vocês, porque eu sou como vocês. Sabe, pessoal? Eu sou daquele tipo de pessoa que eu procuro me colocar no lugar do outro. Ainda existem pessoas assim, tá? Eu sempre fui assim, entendeu? Acho que esse também é um dos motivos que Deus me honra, entendeu? Um dos motivos que Deus ele me honra é por eu ter essa coisa de me colocar. Sabe? Eu tento sentir o que a pessoa sente.
Eu tento, sabe, pessoal, para de verdade entender quando alguém vem falar comigo, para de verdade, sabe, não entender a sua fala, mas entender o que você possa estar sentindo. É diferente. E Deus, ele está nesta live, Deus está aí com você, onde você está, independente, sabe, do lugarzinho que você esteja. Independente do lugarzinho que você esteja. Talvez você está em um lugar aí que você fala, apóstola, só eu que sei. Todo dia tenho assistido essas lives. Essas lives têm me alimentado, têm me abençoado. Valéria Cardoso colocou, se colocar no meu lugar, vai dormir e acordar chorando. Se enganou você. Eu acordar chorando? Que isso, Valéria? Que isso, Valéria? Por que você escreveu isso daí? Preste atenção, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Vai ser muito difícil, tá, pessoal? Vai ser muito difícil Deus fazer alguma coisa se a gente não acreditar. Tá rindo, né, Fernando? Misericórdia. Vai ser muito difícil se Deus Sabe o que eu acho, pessoal? Sabe o que eu penso? Eu já falei isso para vocês aqui e eu vou falar de novo. Tem pessoas passando coisas piores do que você. Tem pessoas agora que não conseguem abrir os olhos. Tem pessoas agora que estão verdadeiramente passando pelo vale da sombra da morte. Tem pessoas que estão com um decreto da medicina que não há possibilidade alguma de mudança. Isso aí que é acordar chorando. Deixa eu falar uma coisa, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa, pessoal, para vocês, em nome de Jesus. Sabe qual é um dos motivos? Sabe qual é um dos motivos, pessoal, de eu não me abater com os problemas que muitas das vezes acontecem na minha vida? Sabe? Tá se desculpando de quê, ô Fernando? Fique em paz, meu filho. Fique em paz também, Valéria. Você quis esboçar seu sentimento, né, Valéria? E a live é para isso, né? A live é para a pessoa, ela esboçar ali a reação, o sentimento dela. Mas a gente só não pode se esquecer, pessoal, que até o que você escreve, o que você... Eu entendo vocês, pessoal, eu entendo. Mas, assim, pessoal, deixa eu tentar explicar uma coisa. Como eu tenho consciência que tudo que eu faço, Deus está me observando, eu procuro tomar muito cuidado com certas coisas que eu penso, que eu falo, ou que eu escrevo, porque eu sei que Ele está me observando. E eu não posso perder nenhuma oportunidade de Ele me abençoar. E Deus, Ele só vai verdadeiramente entregar algo, nos abençoar, pessoal, se Ele enxergar em mim fé para isso. Então eu não posso, gente, perder esse momento. Tá entendendo? Eu não posso perder essa oportunidade. O que faz, pessoal, muitas das vezes eu entender, né, que tudo é possível aquele que crê, enfim, né? Eu entender que o que eu estou, o que eu posso estar passando, o que eu posso estar passando, vai ter alguém sempre que vai estar passando além ou pior do que eu. Apóstolo, o que a senhora está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se Deus está me provando em uma coisa, presta atenção, se Deus está te provando em uma coisa e você não está suportando, não está aguentando aquilo ali, aquele processo, imagine uma pessoa que está passando algo pior do que você. Apóstolo, eu ainda não entendi. Tá bom, vou mastigar.
Por isso que muitas das vezes, pessoal, quando Deus faz um milagre na vida de alguém, tem uns milagres que são sobrenaturais que acontecem na vida de alguém. E já tem em algumas outras pessoas que é sobrenatural, mas não tanto quanto o outro que você viu. Porque alguém suportou mais, porque alguém tolerou mais, porque alguém aguentou mais. Entendeu, pessoal? Então, presta atenção em nome do Senhor Jesus, tá, gente? Em nome do Senhor Jesus. O sofrimento não é para a vida toda. O sofrimento não é, pessoal, para a vida toda. Tá entendendo? O nosso sofrimento não é para a vida toda. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava passando por aquele momento muito difícil, muito complicado na vida dela, né? Aonde ela tinha que ter saído da família, tinha que ter aberto mão da família, né? Tinha que ter aberto a mão do seu trabalho, o trabalho dela também. Tá entendendo? Presta atenção no que eu vou falar aqui, tá, pessoal? Aqui agora, presta atenção. Ela teve que abrir mão do trabalho, da família, né? Ela teve que abrir mão de tudo. Mas uma reação, ô Valéria, ô Paola, Fernando, uma reação que aquela mulher ela teve mudou toda a vida dela. Aquela mulher estava com um diagnóstico que naquela época não tinha jeito. Aquela mulher estava com um diagnóstico que naquela época não tinha saída. Tá entendendo, pessoal? Não tinha saída. Entendeu? Então, presta atenção. Aquela mulher, quando ela reage e ela descobre que Jesus estava passando por ali, né? Ela reage e ela descobre que Jesus estava passando por ali. Aquela mulher, ela se levanta. Ela reage. Vocês têm que entender sempre, pessoal, que o inimigo, ele não quer ver você reagindo. Ele não quer me ver reagindo, gente. O inimigo, ele ganha força quando ele vê a gente parado. Ele se alimenta, sabe, da nossa paralisia. Ele se alimenta, pessoal, presta atenção. Muitas das vezes a gente vai estar esgotado. Muitas das vezes a gente vai estar cansado. A nossa fé vai estar como se estivesse por um fio. Você está entendendo? Muitas das vezes a gente vai estar com vontade, pessoal, sabe, de falar, quer saber, vou fazer mais nada. Eu não vou correr mais atrás, eu não vou fazer mais nada. Eu não quero mais saber de mais nada. Vai ter dias, pessoal, que a gente vai chegar na live assim. Vai ter dias, tá entendendo, Valéria? Em que a gente vai estar assim. A gente, quem? Eu, você, nós somos seres humanos. Mas a gente tem que entender, Paloma, Valéria, que se a gente se colocar e ficar nessa posição, nós estaremos fazendo a vontade, não muitas das vezes, nossa, porque vai ser um momento, só que, às vezes, aquele momento ali, pessoal, seria um momento em que Deus iria nos honrar. Apóstola, por que a senhora está falando isso? Porque a mulher do fluxo de sangue, ela tinha todos os motivos e mais um pouco, para ela não sair da onde ela estava e ter ido até Jesus. A vida dela estava destruída, o financeiro dela estava totalmente acabado, não havia possibilidade nenhuma de ela ser curada. A vida dela era só ela esperar a morte. Deus me livre. A vida dela era só ela esperar o que? A morte. Não podia ninguém fazer nada por ela. Ela já tinha perdido um bem maior, que era a família, não podia mais estar do lado da família por conta da doença. O financeiro dela tinha sido destruído, por quanto de ela gastar com remédio, mas não dava, não tinha cura. Presta atenção. Então, vamos enxergar o lado dessa mulher? Vamos enxergar? Shirley, o que você faria no lugar dessa mulher, pessoal? O que muitos aqui que se colocariam, se você se colocasse no lugar dela, o que você faria? Talvez você falaria, apóstolo, eu jogava tudo pro alto e só esperaria a morte.
Eu jogaria tudo pro alto, ficaria prostrada, porque não tinha nada para ninguém fazer por mim, nem eu mesma fazer por mim. Então eu iria deixar a morte chegar. Pois é. Mas aquela mulher não quis que isso acontecesse. Aquela mulher, presta atenção, aquela mulher, ela mesmo sem força, porque ela perdia muito sangue, ela se levanta da onde ela estava e ela diz para ela mesma: vai ser o meu último momento, vai ser a última vez que eu vou fazer algo acontecer e eu acredito que esse Deus vai me honrar. E aquela mulher se levanta e tenta mais uma vez, né, a vencer aquela história de sofrimento. Ela se levanta de novo, pessoal, para vencer mais uma vez aquela história de sofrimento. Deus está falando para alguém nesta live de hoje que você pode, em Deus, vencer mais uma vez essa história de sofrimento. Por que você pode vencer mais uma vez? Porque você já sofreu outras coisas e você venceu. Por que você pode vencer mais uma vez? Porque você já passou por muitas mais coisas e você venceu. Por que vai ser mais uma vez? Porque você já enfrentou urso, você já enfrentou leão e você acabou com eles, subiu em cima deles e disse: a vitória é minha. Então por que você acha? Por que você acha que esse problema terá o poder de te destruir? Por que você acha que essa enfermidade vai ter o poder de te matar? Você já passou por muita coisa. Aquela mulher, ela pensou consigo mesma: mais uma vez eu vou me levantar para fazer com que esse sofrimento suma da minha vida. A vontade de que o sofrimento suma da nossa vida, primeiramente tem que ser de nós, pessoal. E não esperar que a vontade seja só de Deus. A vontade, pessoal, que coisas mudem na nossa vida, primeiramente tem que ser de nós, pessoal. E não só esperar a vontade de Deus. Apóstola, não estou entendendo. Muitas das vezes a gente tem vontade, mas a gente não faz nada para aquela vontade acontecer. Muitas das vezes a gente tem vontade, pessoal, mas a gente não movimenta, não tem ação, não tem reação para demonstrar para o céu ou para alguém, presta atenção, que a gente quer que algo continue acontecendo em nossa vida. Aquela mulher, ela poderia ter tido vontade de ter ficado parada. Aquela mulher, eu não sei quem é a pessoa da live, mas Deus está me falando que tem alguém na live que você espera por uma mudança, mas Deus manda dizer para você que a mudança só vai acontecer depois que você reagir com algo aí. Eu não sei quem é você, mas tem alguém que está me assistindo agora, e Deus, ele me fala, presta bem atenção, Deus, ele me fala, tá? Que você tem aguardado por uma mudança, mas essa mudança, pessoal, presta atenção, essa mudança, ela só vai acontecer de verdade na sua vida, presta atenção, depois que você tomar uma atitude. É você que tem que tomar uma atitude. Deus não vai fazer isso aí que você quer que ele faça. É você que tem que fazer. Jesus estava andando por ali, mas Jesus não foi até ela. Ela que foi ao encontro de Jesus. Então eu não sei quem é, mas Deus está falando, você está aguardando, Deus está falando, e eu também. Deus está falando, eu também. Estou aguardando uma atitude sua. Estou aguardando uma reação sua. Para que aconteça também uma reação e uma atitude nos céus. Aquela mulher, ela vai, sabe, com medo, mas vai. Aquela mulher vai sem coragem, 100% de coragem ela tinha? Não sei. Porque ela sabia que alguém poderia matar ela no meio do caminho. Ela sabia muito bem. Porque as pessoas que tinham aquele tipo de enfermidade que ela tinha, pessoal, não poderiam sair da onde pessoas haviam colocado ela. Ela estava em uma aldeia, presta atenção, em uma aldeia, aonde ali ficavam pessoas com aquele tipo de enfermidade, e ali aquela pessoa, ela com a enfermidade que ela tinha,
Ela, com aquela enfermidade que ela tinha, ela não poderia sair de lá. Mas a palavra fala que ela, mesmo com pouca fé, né, com pouca força, né, ela não estava com muita força, mesmo ela com pouca força, ela se levanta e ela vai ao encontro de Jesus. Ela vai ao encontro de Jesus. Deus está falando para alguém aqui nessa live de hoje: vou mudar essa sua história. Esse sofrimento não será para a sua vida inteira. Esse sofrimento não será para a sua vida inteira. Não sabemos o motivo que causou aquela enfermidade, mas eu tenho que falar algo para alguém aqui. Eu vou falar, tá, gente? Eu vou ter que falar. Muitas das vezes, pessoal, existem coisas que acontecem na nossa vida que são ação dos demônios, que são setas malignas, que são maldições hereditárias, mas muitas coisas também são coisas que alguém plantou e acaba colhendo. Eu não sei, eu nem iria falar isso, mas cuidado com o que você planta, porque uma hora você vai colher. O problema, pessoal, é que a gente às vezes não sabe muito bem como vai ser essa colheita. Cuidado com o que você planta, entendeu? Cuidado com quem você procura estar sendo. A palavra não fala, pessoal, o motivo que ela estava com aquele problema, aquela enfermidade, mas que ela estava com aquela enfermidade. Cuidado, pessoal. A gente precisa tomar cuidado, sabe? Cuidado com certas atitudes, cuidado com, sabe, com o nosso coração. A gente precisa tomar cuidado. Deus, ele é aquele que investiga a gente todinho, né? Deus é aquele que investiga a gente de dentro para fora e não de fora para dentro. As pessoas nos investigam o contrário, né? As pessoas investigam você pelo seu cabelo, pela sua maquiagem, pela sua unha, pela sua blusa, né? Mas Deus não. Deus, ele nos investiga de dentro para fora. Graças a Deus, né? Que Deus não nos investiga pela capa, mas Deus nos investiga pelo conteúdo que tem dentro de um livro. E Deus, ele sempre vai nos investigar, sabe, pessoal? Aquela mulher, ela foi lá atrás de Jesus. Ela foi lá atrás de Jesus para tocar em Jesus, né? Para tocar em Jesus. E ela toca em Jesus, e a palavra fala que quando ela toca, em Jesus, Jesus fala: tocaram em mim. Os discípulos falam: óbvio, claro, Senhor, estão empurrando, espremendo a gente, claro que tocaram no Senhor. E ele fala: pois é, mas tocaram e de mim saiu virtude. Pois é, tocaram e de mim saiu poder. E o que ele quis dizer? Tocaram diferente, né? O toque foi diferente, a fé foi diferente, a atitude foi diferente. Deus está falando: é isso que eu quero de vocês. Eu quero diferença. Eu quero fé diferente, eu quero toque diferente, eu quero certeza diferente, eu quero fala diferente, eu quero atitude diferente. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Será que vocês conseguem entender o que Deus está falando aqui nessa live? Deus nos quer nos enxergar de maneira diferente para que Ele possa entregar aquilo que a gente vem buscar com Ele. Jesus, ele fala: tocaram em mim, e de mim saiu o poder. O apóstolo vira para ele e fala: com certeza, Jesus, tocaram no Senhor, com certeza. Muitos estão nos espremendo, a gente não está aguentando mais aqui. Olha o empurra. Olha aqui, ó. Olha o empurra que está aqui. O Senhor, com esse empurra todo aqui, essa confusão, todo mundo aqui, desse jeito, né? Fique em paz, Valéria. Fique em paz. Presta atenção em nome do Senhor Jesus, pessoal. Jesus falou assim: mas saiu o poder de mim. Eu senti que saiu o poder de mim. As pessoas que estavam ali, todo mundo precisava de resposta, né? Todo mundo precisava de milagre. Mas aquela mulher, na situação em que ela estava, o milagre dela teria que ser urgente.
Aquela mulher, na situação em que ela estava, aquele milagre precisava ser com muita rapidez, tinha mais urgência naquele negócio. Deus está falando, eu sei quem tem urgência hoje para receber alguma coisa aqui. Eu sei quem tem urgência para receber, né, a minha atenção, o meu milagre. Deus está falando para alguém aqui nessa live de hoje, pessoal, em nome do Senhor Jesus, tá? Que esse sofrimento em que você tem passado pode ser um gerador de milagres. Olha, pessoal, vamos parar para a gente analisar algo. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Vamos observar a Davi, o homem para ter sofrido, né? Claro que ele também criou situações ali, mas sofreu muito. Só que presta atenção em nome do Senhor Jesus, né? Com tudo o que Davi passou, todas as perseguições, todas as tribulações em que ele havia enfrentado e passado, né? Ele fazia tudo o que acontecia na vida dele se tornar um gerador de milagre. Se tornar um gerador de milagre. Eu vou falar uma coisa para vocês. É isso que eu tento, de alguma maneira, fazer na minha vida. Eu tento fazer com que os problemas que apareçam para mim, que não, muitas das vezes não é fácil, tá? Eu tenho que administrar, eu tenho que entender, eu tenho que enfrentar. E eu tento fazer e consigo fazer, porque Deus, ele me auxilia e me capacita para isso, tá? Fazer com que aquilo ali se torne um gerador de milagres para mim. De vez de eu cair por cima daquele problema, debruçar e chorar, escuta isso aí. De vez de eu cair por cima daquele problema, debruçar aquele problema e eu chorar, não é fácil, tá, pessoal? Às vezes você vai falar, mas será que é tão fácil assim? Não. Não é fácil. Mas eu me coloco numa posição que eu tenho que entender que eu tenho que ser forte. Eu me coloco numa posição em que eu tenho que entender que eu tenho a obrigação de, naquele momento, eu ter que ser forte. Apóstolo, eu não entendi, eu estou falando de mim. Tem coisas, pessoal, na vida da gente que a gente vai olhar e aquilo ali não vai ter pena da gente. Tem coisas, pessoal, que a gente vai olhar e aquilo ali vai vir para te derrubar. Tem coisas, pessoal, tá entendendo? Que a gente vai olhar e se a gente não souber administrar, a gente vai debruçar em cima daquele problema e vai chorar. E vai ficar chorando a vida toda em cima daquele problema. Mas se você virar esse jogo ao seu favor, né? Quando você não consegue mudar o jogo, quando você não consegue mudar a situação, mas você consegue se mudar, quando você não consegue mudar alguém, quando você não consegue mudar circunstâncias, mas você consegue mudar a você, como que eu vou mudar a mim? Mudar o jeito que eu vou pensar, mudar o jeito que eu vou enxergar, mudar o jeito em que eu vou acreditar. Tá dando para vocês entender? Você pode mudar você. Talvez você pode não mudar nesse momento o problema que você tem enfrentado. Entendeu? Mas por isso dos problemas acontecerem na vida da gente. Os problemas acontecem, Deus permite que eles aconteçam justamente por isso. Para a gente mudar, a gente aprender que a gente tem a possibilidade, muitas das vezes, pessoal, de não conseguir mudar aquilo ali. Sabe? O que eu sei que tem gente que está me assistindo agora, sabe? Eu sei que a pior coisa, Valéria, uma das piores coisas que tem é a gente querer mudar alguém e não conseguir. Isso é horrível. Eu sei como é que funciona isso. Né? Se você pudesse sacudir a pessoa e enfiar para dentro da cabeça da pessoa quem ela deveria de ser, mas a gente não consegue fazer isso, ainda mais quando alguém não quer mudar. Ainda mais quando alguém não quer mudar. Né? Muito complicado quando você está num cenário e aquele cenário ali não depende só de você para aquele cenário mudar, mas depende de que coisas aconteçam naquele cenário para aquele cenário ali ser mudado. Então, gente, vai ter coisas, tá? Que se você não conseguir mudar, você vai ter que mudar a você mesmo. Você vai ter que mudar a você mesmo. E como que eu mudo? Você vai mudar a sua forma de olhar para esse negócio aí. Talvez você agora está olhando para esse seu negócio aí
E você chora, você se deprime, você se angustia, você fala, eu perdi, não tenho nada, não tenho condição. Mas tenta mudar esse jeito de olhar para esse negócio, por favor. Tenta mudar esse jeito de olhar e tenta olhar dizendo, eu tenho certeza que isso vai mudar, eu tenho certeza que eu vou dar a volta por cima. Eu tenho certeza, presta atenção, pessoal. Eu tenho certeza, tá? Que o tamanho desse sofrimento que eu estou passando vai ser ainda muito pequeno, perto do tamanho da resposta que Deus vai me entregar em cima desse problema. Gente, escuta o que eu estou falando para vocês, escuta. Você tem que diminuir o teu problema. Sabe qual é o nosso problema, pessoal? A gente tem mania de engrandecer o nosso problema. A gente tem mania de supervalorizar o nosso problema. Você já parou para você pensar nisso? Que muitas das vezes você supervaloriza muito mais seu problema do que você valoriza, supervaloriza aquilo que Deus vai fazer em cima daquele problema. Você acaba engrandecendo. Por que as muralhas de Jericó existiram, pessoal? Por que as muralhas de Jericó existiram? Para mostrar para você, para mostrar para mim, que elas eram gigantes. As muralhas de Jericó, pessoal, lembra lá de Jericó? Elas eram elas eram fortalecidas, elas eram muralhas de pedra, eram muralhas enormes, muralhas que morava a gente nela, em cima dela, passavam carroça com cavalo em cima, para você só sentir, presta atenção. Isso é só para você sentir, tá? Isso é só para você sentir como era a muralha de Jericó. Ela era uma muralha intransponível. Não tinha como... Era a cidade chamada fortificada. Mas ela estava ali. E o que era a muralha de Jericó? A muralha de Jericó era um bando de pedra junto, que era uma muralha, que impossibilitava o povo de chegar até Canaã. Quando eles passassem pela muralha, lá atrás da muralha estava Canaã. Apóstola, não entendi. Tá bom, vou mastigar para você. Vou mastigar então para você, se você não está entendendo. A muralha de Jericó, pessoal, é aquilo que vem e a gente olha e fala, é grande demais esse problema para mim ter que enfrentar. Esse problema tá maior do que eu. A muralha de Jericó é isso. Esse problema tá maior do que eu, sabe? Isso daí sabe? Esse problema tá maior do que eu não tenho condições de administrar esse problema tá muito gigante. Mas entendam uma coisa, pessoal, por detrás desse problema tem a vitória que tem em Canaã. Terra que mana leite e mel. Deixa eu ler um testemunho rapidinho aqui, pessoal, que eu já fixei ele, mas não li. Solange Almeida colocou o seguinte, vamos lá. Apóstola, a minha filha tinha ido embora, mas graças a Deus ela voltou para a minha casa. As suas lives é uma bênção. Olha só, testemunho da Solange Almeida. Olha aí, pessoal, o testemunho acontecendo. Olha aí a palavra de ontem. Olha aí a palavra que foi ministrada, a revelação que foi entregue na live da tarde e na live da noite. Eu falei que haveria pessoas que voltariam aqui para contar testemunho. Lembra? A live da noite ontem, nem lembro qual foi o tema. Parece que foi quem foi embora vai voltar, alguma coisa assim, né? Olha aí, ó, quando você tem fé, o que acontece, né, pessoal? Olha aí, ó. E fora as pessoas às vezes que não voltam, né? Sueli, boa tarde, figura, cheguei. Deus te abençoe, Sueli. Vocês estão vendo, gente, como é que Deus está... Ela botou aqui, estou muito feliz, amém. Né? Vocês estão vendo, pessoal, como é que Deus ele está fazendo, né? De maneira poderosa, quando a pessoa ela crê, entendeu? Então Deus ele faz, pessoal. Deus ele faz. Mas Deus ele faz quando a gente, né? Quando a gente acredita. Deus ele faz e Deus ele faz quando a gente toma posse. Deus ele faz e Deus ele faz quando a gente reage, tá? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela reagiu. Aquela mulher do fluxo de sangue se levantou, saiu da zona de conforto. Ela saiu
da zona de conforto em que ela estava, né? Ali aonde ela estava era uma zona de conforto, aonde a zona de conforto dizia o seguinte: aqui você está e é aqui que você vai morrer. Aqui você está e é aqui que você vai sofrer. A zona de conforto dizia isso para ela, né? Mas ela dizia para aquela zona de conforto: aqui não é o meu lugar. Aqui eu não vou ficar. A zona de conforto dizia, né? A aldeia onde ela estava dizia para ela todo dia: aqui é o lugar do seu sofrimento. Aqui é o lugar onde sua vida nunca vai mudar. E ela olhava para aquele lugar, ela dizia: não, aqui não é o meu lugar. E eu não vou ficar sofrendo mais nesse lugar. Deus está falando para alguém, em nome do Senhor Jesus. Deus está falando para alguém. Esse sofrimento em que você tem vivido, esse sofrimento que você tem passado, essa tribulação em que você tem suportado, tá? Será uma grande geradora de milagres. Será uma grande geradora de milagres. Não fique supervalorizando o seu problema. Não fique engrandecendo o seu problema. Presta atenção. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam de cura. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam de portas de emprego o mais rápido possível, porque literalmente tem uma corda que está querendo agarrar no seu pescoço. Presta atenção. Eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando de um milagre, que é mudar, né, a mudar a mentalidade, o coração de alguém, que isso é quase que, é praticamente impossível, mas é possível aquele que crê. É impossível pra gente, mas é impossível pra gente, mas é possível para aquele que crê. Então existem várias coisas aqui, pessoas que buscam, né, para a libertação de um vício de alguém, né? É impossível para você, ainda mais quando alguém não quer que isso aconteça, mas Deus tem os seus meios, suas formas de fazer isso acontecer, de fazer alguém querer. Então, pessoal, tudo, tá? Tudo vai ser possível na nossa vida a partir do momento, pessoal, em que a gente fazer essa roda girar pela nossa atitude de fé, tá? Ela fez a roda girar, a roda estava parada, ela fez a roda girar pela atitude de fé que ela teve. Gente, eu peço que você que está entrando, aperta o dedo no like, tá? Gente, tem só 54 likes, pessoal, por favor. Tem 115 pessoas assistindo agora, tá? Então, quando você aperta, gente, o dedo no like, a plataforma, ela vai enviar para mais pessoas esse conteúdo que você está assistindo aí, entendeu? Então, mais pessoas vão visualizar, vão assistir, vão ser abençoadas, vão ser visitadas, tá entendendo? Elas vão ser visitadas, né? E o propósito meu aqui é esse, né? É fazer com que muitas pessoas sejam alcançadas com essa mensagem e que Deus tem usado todos nós aqui para a gente trazer para abençoar. Amém, pessoal? Então, pega aí esse dedinho abençoado que eu sei que você tem e aperta o dedo no like, tá bom? Vamos favorecer alguém que precisa, nesse momento, ouvir essa mensagem. E essas mensagens, pessoal, chega para tudo que é canto. Eu acabei de ver um comentário de uma mulher aí que ela está dizendo que ela está assistindo de Londres, tá? Tem uma aqui, ela aqui, ó, Josi, tem um sobrenome meio diferente, né? Jarvis, né? Ela disse que ela está atendendo, que ela está assistindo de outro país, tá entendendo? Então vocês têm noção, pessoal, do que acontece, entendeu? Do que acontece quando você aperta o dedo no like, pessoal. Amém, pessoal? Então faz isso, tá? Deus vai visitar hospitais, Deus vai visitar presídio, Deus vai visitar todos os lugares que precisa Deus entrar para trazer a cura, para trazer o refrigério da palavra, alívio, tá entendendo, pessoal? Em nome do Senhor Jesus, seja agora esse canal de bênção para abençoar a vida de alguém. Aquela mulher, ela mudou totalmente a história dela com a atitude que ela teve, né? Ela toca, Jesus sente o toque e o milagre alcança a vida dela. Eu quero falar para você, tá? Que a sua forma de agir, a sua forma de se lançar, a sua forma de enxergar, a sua forma diferente de você começar a dominar o teu problema, vai fazer com que você gere o seu milagre. A sua forma de você agir, a sua forma, Feira de Santana, Bahia, Solange Almeida, né?
a sua forma de você reagir, a sua forma de reagir, a sua forma de se levantar, a sua forma de olhar. A sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma, presta bem atenção, vai fazer com que o teu milagre se aproxime de você. Vai fazer com que o seu milagre se aproxime de você. Tem resposta de Deus chegando para a vida de pessoas aqui. Tem resposta de Deus chegando para... Mas você precisa, tá? Mas você precisa, em nome do Senhor Jesus, ter uma reação pela qual essa reação, Deus, ele possa encontrar mérito de poder te abençoar, tá? Você precisa ter uma reação, tá? Pela qual Deus, ele olhe para você e ele encontre em você, tá? Ele encontre em você motivos para ele poder, tá? Entregar aquilo em que cada um aqui precisa, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que está na live, tem 12 pessoas que estão na live, e Deus, ele me fala de uma doença, de uma enfermidade. Não sei se é você ou se é alguém da sua casa que está passando por uma enfermidade, tá? Muito complicada, muito delicada, mas Deus manda falar para alguém, tá? E eu estou profetizando a cura. Presta bem atenção. Alguém está sofrendo com uma enfermidade. Alguém está sofrendo. Eu vejo uma enfermidade na região do abdômen de alguém. Eu vejo uma enfermidade que tem trago um sofrimento para alguém. E essa enfermidade se localiza eu tô ficando toda arrepiada, no abdômen de alguém, tá? Tem trago sofrimento para a família, tem trago sofrimento para pessoas, tá? 12 pessoas, tá? Que estão com um diagnóstico muito complicado. Deus manda dizer, tá? Que ele descomplica, tá? Ele descomplica essa situação, trazendo a cura, trazendo, tá? Em nome do Senhor Jesus, a cura. Receba a cura de Deus. Estou toda arrepiada. Aonde quer que você esteja, receba a cura, tá? Desse Deus poderoso. Que ele esteja visitando o seu sangue, que ele esteja visitando os seus músculos, que ele esteja visitando os seus nervos, que ele esteja visitando e trazendo a cura em que alguém precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem alguém que está nesta live, tá? E Deus manda dizer para você que esse sonho será ele que vai realizar. Tem alguém que está esperando algo do homem, mas Deus manda dizer que não será o homem que vai te entregar, tá? Será o próprio Deus que vai te presentear. Tem uma pessoa que está na live, você tem um sonho muito grande. São 36 pessoas que têm um sonho muito grande. E esse sonho virá em forma de uma chave na sua mão. Na mão de 36 pessoas, Deus me mostra uma chave nas suas mãos, tá? E essa chave, tá? Vai realizar um sonho, que talvez você acredite que vai ser alguém que vai vir realizar, mas não vai ser não, tá? Vai ser Deus que vai criar uma situação, tá? Para esse sonho se tornar realidade, tá? 36 pessoas, eu não sei se é chave de um carro, de um automóvel, eu não sei se é chave de um comércio, eu não sei se é chave de uma propriedade, uma casa, eu tô ficando toda arrepiada. Creiam e recebam em nome de Jesus, tá? Deus, ele continua fazendo milagre, pessoal, tá? Ele continua operando com sinais, tá, pessoal? Em nome de Jesus. Ele operou, opera e ainda continuará operando na vida daquele que crê, tá? Basta tão somente você acreditar, tá? Aquele que acredita assiste, aquele que acredita não só assiste o milagre, né? Mas também testemunha, concretiza o milagre, né? Na sua própria vida. Então creia e receba em nome de Jesus. Deus me mostra uma folha
Deus me mostra uma folha e alguém preocupado, olhando para essa folha. Alguém pode pensar, todo mundo, para de ser incrédulo, para de ser incrédula. Porque se for para você, minha filha, recebe logo esse negócio aí, tá? Deus, quando Deus ele revela, Deus ele resolve, pessoal. Deus, quando ele revela, ele resolve. E eu vejo uma folha, alguém olhando para uma folha e se preocupando. Eu não sei se é como que vai pagar, eu não sei se é folha de um diagnóstico, mas Deus manda dizer para você, tá? Ele está trabalhando para resolver essa sua causa. Ele está trabalhando para resolver essa sua causa. Creiam, recebam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém que está nesta live e você está passando por uma tribulação muito grande no seu ambiente familiar, tá? Você tem passado uma tribulação muito grande no seu ambiente familiar. Deus manda dizer para você, nessa live de hoje, tá? Que ele entra para mudar esse decreto. Ele entra para mudar essa situação. Tá? Em nome do Senhor Jesus, não vai ficar dessa forma, não vai ficar desse jeito, tá? Eu vejo uma pessoa e é uma mulher com uma mão na cabeça, você botando a mão na cabeça e soltando tipo um grito dentro de casa, dizendo, meu Deus, tem uma mulher aí, Deus acabou de me mostrar em visão, você colocando as mãos na sua cabeça, no alto da sua cabeça, e você gritando, é você mesmo, Laile, é você mesmo. Porque quando eu li o teu nome, Deus me deu essa visão, tá? Quando eu li o teu nome, Deus me deu essa visão. É você mesma, é você mesma. Tá? Eu via colocando a mão na cabeça e gritando, meu Deus, Deus manda dizer para você, tá? Que Ele está mudando esse decreto, que Ele está mudando essa situação, em nome de Jesus, e entregando vitória, tá? Eu via como se fosse uma perturbação, dentro do lar, como se fosse uma perturbação dentro da sua casa. Mas Deus repreende hoje, traz calmaria, tá? Em nome de Jesus. Como é que Deus mostra, né, pessoal? Deus me mostrou mesmo o nome dessa menina. Foi o nome dela aparecer que Deus me mostrou essa visão. Entendeu? Aí ela falou ali, tive que falar que era ela mesmo, porque era ela. Entendeu? Mas Deus está entrando, tá, pessoal? Tá entrando aí, o Laile, tá? Tá entrando aí com provisão para te abençoar. Eu tenho o hábito de falar, pessoal, que quando Deus, ele revela, ele resolve, tá? Quando Deus, ele revela, ele resolve. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, que é continuar crendo. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, que é continuar estando nas lives, continuar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra dele, né? Para modificar ainda mais a nossa sentença. Em nome de Jesus. Pessoal, vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento? Em nome de Jesus. Pega sua água, sua fotografia, sua peça de roupa, tudo que você tem. Coloque diante de você, diante do telefone, diante do telefone, diante do seu monitor, eu não sei, né? O que você tem aí, coloque aí diante de você para a gente fazer a oração nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu aqui apresento, meu Pai, todas essas pessoas que estão crendo mais uma vez em Tua ministração, em Tua palavra. Meu Pai, eu agradeço ao Senhor pelo dia de hoje. Meu Pai, pela manhã, pela tarde, pela noite e pelo nosso descanso. Por tudo, Senhor, pelo alimento que o Senhor permitiu hoje a gente comer. Meu Deus, pela água que o Senhor permitiu a gente tomar. Água, né? Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, tem pessoas que poderiam estar se alimentando, bebendo, comendo, vestindo, trabalhando, mas não podem. E é isso que eu estou falando. Eu estou glorificando o Teu nome, meu Pai, pela oportunidade em vida que o Senhor tem nos dado. Pela oportunidade da nossa saúde. Pela oportunidade, meu Pai, de tudo que o Senhor tem feito, Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Seu nome venha a ser glorificado, exaltado, tanto no céu quanto na terra. Meu Pai, toma a nossa vida em Suas mãos. Toma. Meu Pai, aumenta nossas forças, revigora, meu Pai, nosso espírito, nos abençoe e nos capacita, meu Pai, para sempre a gente conseguir, meu Pai, alcançar o que a gente precisa alcançar. Abençoe os nossos filhos, abençoe a nossa casa, abençoe, meu Pai,
a nossa família. Abençoe, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, as obras das nossas mãos, que sejam elas sempre visitadas, sejam elas sempre multiplicadas pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade em sua presença. A live, ela termina, mas a sua presença permanece, meu Pai, em cada lugar. Meu Deus, olha que obra bonita que a gente tem feito, Senhor. Que obra bonita que a gente tem feito, que é levar a tua mensagem com autenticidade, com verdade, meu Deus, com simplicidade. Meu Pai, tantas pessoas têm sido alcançadas. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor faça essa obra ainda mais crescer, para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Tudo é para o teu crescimento, tudo é para o engrandecimento do teu nome, tudo é para o engrandecimento do teu reino. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, seja glorificado na vida de cada um deles, meu Pai. Seja exaltado na vida de cada uma dessas pessoas. Eu peço ao Senhor, meu Pai, nesse momento, que o Senhor os visite, os guarde, os proteja, os abençoe. Meu Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que assim seja, assim será. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Água, fotografia, peças de roupa, chaves, papéis, sejam consagrados em nome de Jesus. Escreve aí, pessoal, que assim seja, assim será, em nome de Jesus. Que assim seja, assim será, em nome de Jesus. Foi um prazer, tá, gente? Mais uma vez ter estado aqui com vocês, tá? Para liberar a vontade de Deus para a minha e para a sua, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Não deixe de acreditar. Deus continua realizando sonhos. Não deixe de acreditar. Deus continua, pessoal, realizar sonhos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Não esquece de apertar o dedo no like, tá bom? E se inscreve no canal se você não se inscreveu. Beijo.